muito comum ouvir pessoas reclamando do calor, principalmente em dias de verão. Nossa, que calor, meu Deus do céu, vou derreter. Já pararam para pensar na importância que essa estrela tem na nossa vida? Bom, se vocês nunca pararam para pensar, esse vídeo vai mostrar um pouco da influência que esse astro exerce sobre todos nós, diariamente. Bom, nesse vídeo eu vou introduzir o fluxo de energia, o ciclo da matéria orgânica, a cadeia alimentar, teia alimentar e os níveis tróficos. Certamente vocês já ouviram falar, coma isso, vai te dar mais energia, ou então, estou com as energias esgotadas, e por aí vai. E também já deve saber que a gente precisa de energia para realizar todas as nossas atividades diárias. Mas de que forma adquirimos essa energia? Vocês pararam para pensar? Bom, da forma mais prazerosa possível, comendo. Sabe aquela sensação de fraqueza que dá, aquela leseira, quando a gente fica horas sem comer? Talvez você não fique horas sem comer, mas algum dia na vida você já ficou. Isso indica que nossas energias estão acabando. Mas como essa energia que a gente ingere dos alimentos entra dentro desses alimentos? Como elas foram parar ali? Que mágica é essa que acontece? De onde vem essa energia? É agora que vocês vão encarar os alimentos com outros olhos. Essa energia vem diretamente do Sol. Ela é a fonte principal dessa energia. É a fonte primária, de onde tudo surge. Para quem gosta, assim como eu, de enxergar as coisas de um outro ponto de vista, vocês podem pensar da seguinte maneira: nós estamos nos alimentando de energia estelar. Porém, não da forma que você imagina, até porque nós não conseguimos nos alimentar diretamente da energia solar. É aí que as plantas entram. Elas estão entre os poucos organismos que conseguem captar essa energia solar e produzir seu próprio alimento a partir do gás carbônico presente na atmosfera. Esses organismos autossustentáveis são classificados como autótrofos. Diferente das plantas e como todos os outros animais, nós não conseguimos produzir nosso próprio alimento. Por isso somos classificados como heterótrofos. Dessa maneira, precisamos obter nosso alimento consumindo um organismo autótrofo ou qualquer outro organismo que tenha consumido um organismo heterótrofo, direto ou indiretamente. Aqui vai outro fato interessante. Se todas as plantas desaparecessem nesse exato momento, todo mundo ia morrer de fome, pouco tempo depois. Bom, fazendo um catadão de tudo que a gente viu até agora, dá uma olhada no quadro da nossa revisão. O Sol é a principal fonte de energia do planeta Terra, e a gente se alimenta de Sol, indiretamente. As plantas estão entre os poucos organismos que podem captar essa energia e transformar de um jeito que nós também possamos utilizar. Já deu para perceber aí, né, a dependência que temos delas. E que essa transferência de energia se dá pela alimentação, ou seja, todos os heterótrofos necessitam de se alimentar, ou diretamente das plantas, que no caso são os herbívoros, ou de organismos que se alimentaram das plantas anteriormente, que são os onívoros ou os carnívoros. Dessa forma, nós podemos observar que a energia ela segue um fluxo, ou seja, ela vem do Sol, passa para as plantas, que são os produtores, que captam essa energia, e dessas plantas, essa energia vai para os animais. E claro, também temos que lembrar que depois que esses animais e essas plantas morrem, eles são decompostos pelos micro-organismos presentes no solo, que desmontam esses restos mortais como se fossem peças de quebra-cabeça e devolvem para o solo novamente. E essas peças de quebra-cabeça que os micro-organismos desmontam dos restos, a gente conhece como nutrientes. Ou seja, eles vão desmontar todo esse quebra-cabeça, vão tirar os nutrientes, quebrar os restos mortais das plantas e animais mortos em pedaços cada vez menores e devolver para o solo. Dessa maneira, as plantas vão utilizar esses nutrientes e retomando o ciclo. A partir desse conhecimento que a gente está construindo aqui, a gente pode perceber que a linha que separa a energia de matéria é bem tênue. Ou seja, esses dois componentes estão fortemente relacionados entre si. A diferença principal entre esses dois componentes é que a energia ela segue um fluxo contínuo, ou seja, ela só vai sendo dissipada conforme os animais vão utilizando a energia para realizar suas atividades, vai dissipando essa energia para o ambiente, até acabar nos decompositores, enquanto que a matéria orgânica não. Ela vai seguindo até os decompositores e retorna desde o começo do ciclo novamente. Ela é renovada.
Agora vamos dar nome aos bois, né? Vamos ver tudo que a gente falou e nomear tudo que acontece para não ficar solto. Então olha esse quadro que eu vou colocar na tela. Nesse quadro, a gente pode observar tudo o que falamos anteriormente, porém dessa vez vamos organizar direitinho nossas ideias. Ó, vocês estão olhando para uma representação gráfica de uma cadeia alimentar, que por definição significa justamente isso, uma representação gráfica que mostra o fluxo de energia entre os organismos de um ecossistema. No começo da cadeia alimentar, temos as plantas, que produzem seu próprio alimento, como eu falei antes, por isso são chamados de produtores. No final da cadeia, temos os micro-organismos, que fecham esse ciclo da matéria orgânica e são os últimos que utilizam a energia nesse processo. Como eles quebram essa matéria orgânica em pedaços menores e devolvem para o solo, eles também são chamados de decompositores. Ou seja, eles vão realizar a decomposição desses restos mortais. Entre os produtores e os decompositores, temos organismos que necessitam consumir outros organismos para obter energia, como eu também já falei antes, e por isso eles são chamados de consumidores. Entretanto, há uma subclassificação dentro dos consumidores, que depende de quem que eles estão comendo. Nesse exemplo, o gafanhoto é o consumidor primário, porque ele se alimenta do produtor, que nesse nosso caso aí é o tomateiro. Já o sapo é o consumidor secundário, porque ele se alimenta do consumidor primário. E aí, seguindo essa ideia, a cobra seria o consumidor terciário, porque se alimenta do consumidor secundário. E se tivesse mais animais, vai seguindo essa ideia, assim por diante. Semelhante a essa classificação, também a gente pode organizar os organismos pelo seu nível trófico, que representa o posicionamento do organismo na cadeia alimentar. Nessa classificação de nível trófico, o tomateiro está no primeiro nível trófico, o gafanhoto no segundo nível, o sapo no terceiro, a cobra no quarto e os decompositores eles ocupam o último nível trófico da cadeia. Lembrando que quanto maior for o nível trófico do organismo na cadeia, maior vai ser a quantidade de alimento que ele vai ter que dar um jeito de arrumar para comer. E o motivo disso é bem simples. Olha essa outra figura aqui. Essa é uma imagem muito semelhante à anterior, só que ela vai representar a dissipação de energia. Ou seja, ela está mostrando o Sol, né, como fonte de energia, passando pelo tomateiro, que seria o produtor, e depois passando para o gafanhoto. Então, o que a gente pode tirar dessa imagem? Que os consumidores eles não retêm toda a energia que conseguiram do alimento, porque eles necessitam dessa energia para realizar suas atividades. Então, antes que outro animal se alimente dele, ele já dissipou parte da energia para o ambiente, seja na forma de movimento, calor, etc. Podemos perceber que muita energia se perde desde a captação pelos produtores até chegar nos decompositores. Como a gente pode observar aqui, de 100% que os produtores captam do Sol, 90% é utilizado nas suas atividades e somente 10% vai para o próximo nível trófico, e assim por diante. Então o que a gente viu até agora não representa muito bem a realidade. Talvez nem tenha como representar a natureza em si em desenhos, em papel, assim. Mas de toda forma, existe uma outra representação um pouquinho mais complexa do que essa representação de cadeia alimentar que a gente viu. Essa representação mais complexa é chamada de teia alimentar, que nada mais é que um conjunto de cadeias alimentares. Seria como acontece, eu tentar mostrar um pouco como acontece na natureza, todas essas relações. Aqui, ó, dá uma olhada nessa figura agora. Essa imagem, ela é uma teia alimentar inventada. Pode ser que ocorra mesmo na natureza ou não, eu não sei, eu não fui atrás para ver. Mas seria uma representação fictícia de uma teia alimentar. A gente pode observar que ela consegue representar um pouco melhor as relações de alimentação que acontecem no ecossistema, seja terrestre ou aquático. Nesse nosso caso, é uma representação terrestre. Diferente da cadeia alimentar, o organismo ele pode ser consumidor secundário e terciário ao mesmo tempo, e também pode estar em mais de um nível trófico. A partir dessa representação mais realista, surge um termo muito usado que certamente vocês já ouviram falar, que é o termo de predador de topo, ou predador de topo de cadeia, que é um animal que não tem nenhum predador, ele está no topo da teia alimentar, não é comido por ninguém, é o chefão ali. Ele só é consumido pelos decompositores, mas isso é depois que ele morre. Bom, de uma certa forma, isso era tudo que eu tinha para falar para vocês sobre o ciclo da matéria orgânica, o fluxo de energia, teia alimentar, cadeia alimentar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima.